Meus cumprimentos. Engenheiro Nelson Viana. Nelson Washington Viana. Nelson Viana. Formado em engenharia na velha faculdade da velha Ouro Preto, Nelson Viana veio muito jovem para Montes Claros, rincão mais inóspito do que os da sua terra natal, Curvelo. Homem fechado, caladão, excêntrico, voluntarioso, sistemático, de ar superior para o comum das pessoas, era afável amigo, companheiro para uns poucos que tinham a felicidade de privar-se de sua consideração. E esses poucos eram realmente muito poucos, embora diferenciados na cultura e na riqueza. Mário Veloso, Cândido Canela, Neném Osmani Barbosa, Jair de Oliveira, Ducho, Hermes de Paula, José Mário de Araújo e mais alguns. Repetindo, os amigos de Nelson Viana: Mário Veloso, Cândido Canela, Neném Osmani Barbosa, Jair de Oliveira, Ducho, Hermes de Paula e José Amaro, José Mário de Araújo. Conheci-o na velha barbearia de Antônio Guedes, a mais granfina da rua Simeão Ribeiro, aonde ia bem cedo, lá pelas 7 horas, chegando e saindo calado, fechadão e respeitoso. Depois estaria, enquanto caminhava, sempre só. Sempre só. Homem de poucas palavras, para aqueles que não conhecia mais de perto, abria-se apenas para os companheiros e amigos, o que está devidamente testemunhado pelas histórias contadas alegremente a seu respeito. Haroldo Lívio e Manuel Gino publicaram algumas interessantíssimas, algumas histórias. O Dom Casmurro, norte-mineiro, não era só um excêntrico. Nelson Viana foi um sentimental, um homem que amou as coisas simples de nossa terra, que soube valorizá-las, compreendê-las e admirá-las. Foi, acima de tudo, um mineiro autêntico, apaixonado por essas terras sertanejas, que conheceu a pé e no lombo de burros para realizar seus mistérios em rincões remotos da pátria. Seus livros estão enriquecidos por essa vivência, com o chão árido, o solo molhado, com a simplicidade de nosso matuto, com a vivacidade que não está apartada daquela, com acontecimentos que marcam o desenvolvimento de uma região de alta e grande destinação histórica, que agora se vai tornando realidade, cuja vocação ao progresso se vai cristalizando de modo tácito e irretorquível. Nelson Viana é desses homens que se vão rareando entre nós e nesse nosso tempo. Realmente muito diferente do homem comum, muito mais sério, mais compenetrado, com muita visão de futuro. Livros publicados por Nelson Viana: Serões Montes Clarenses, Foiceiros e Vaqueiros, Chico Doido, Efemérides Montes Clarenses. Na história e na literatura deixou um rico patrimônio para as gerações que estão vindo e estão por vir, como um grande mineiro e, sobretudo, um grande sertanejo. Não foi um simples escritor, simplesmente um poeta ou só isso. Colecionador de obras de bons pintores, fazendeiro, engenheiro, topógrafo, pecuarista, historiador, humorista, viajante, desenhista, crítico, homem de admirável sensibilidade.
Se viveu para poucos e escreveu para muitos, e sua escrita faz um homem de grande comunicação e que ainda merecerá muito estudo e historiadores e teóricos da arte literária. Nelson Viana é nome para nunca se esquecer. Se o sertão acabar, a sua prosa agradável e sensível, seu suave sarcasmo, o fino humor de suas frases, todo um trabalho delirante humano servirá de documentação preciosa e muito segura. As histórias do seu comportamento, um fabulário enorme que marca as suas atitudes, não deixarão as pegadas de mais de meio século de vida e letras montesclarenses no caminho do olvido, do esquecimento. Serão um pedestal e, ao mesmo tempo, uma bandeira para quantos, amantes das atividades literárias, continuarão a caminhada. Em Minas Gerais, onde pontificam tantos valores intelectuais, entre todos, com destaque o professor Aires da Mata Machado Filho, autoridade da filologia, da linguística, da gramática, da literatura, do folclore, do jornalismo, de quase tudo do mundo do saber, nome nacional e internacional, ainda assim pode dar-se muito destaque a Nelson Viana, ainda como um dos melhores escritores de Minas Gerais. Em Minas Gerais, em que estão presentes tão nobres valores das letras mineiras, com participação grandiosa do valoroso Alfredo Marques Viana de Góes, que foi meu amigo, meu companheiro, meu confrade, estimado presidente da nossa Academia Mineira de Letras, a Municipalista de Letras de Minas Gerais, desejo selar com o selo da seriedade o momento importante da minha vida, o da minha posse como membro efetivo da Academia Municipalista de Letras de Minas, quando indiquei como meu patrono o escritor Nelson Viana. Lembro-me de ter conversado com Nelson Viana apenas uma vez no vestíbulo da casa do saudoso Osmani Barbosa. Estava eu, naquela ocasião, interessado em fazer uma pesquisa sobre a literatura do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Exatamente no pedaço de terra que fica entre Curvelo e a Serra das Araras e Carinhanha. Precisava de dados comparativos de dois estilos que dissessem diretamente sobre o elemento humano, fruto telúrico da paisagem sofrida, ponto de ligação entre a natureza e a vida do passado e do presente. Propus então a Nelson Viana uma entrevista do homem e do literato para que eu pudesse depois compará-lo com Guimarães Rosa, o outro lado do trato com o comportamento sertanejo. Nelson Viana espantou-se e olhou-me de frente. Franziu como todo semblante, parece até que tremeu, e considerou a minha atitude uma audácia. Compará-lo a Guimarães Rosa não tinha propósito. Não havia paralelos. Guimarães, o grande escritor, ele, Nelson Viana, um João Ninguém. Não era possível, para aquilo não me daria entrevista nenhuma. Insisti, mostrei que a diferença de estilo não desmanchava a beleza nem a precisão descritiva da relação humana e humanística do tema, que, embora divergente, eram só. Foi irredutível. Iria pensar, poderia ser ou poderia não ser. Foi a última vez que eu encontrei em Montes Claros, porque mudou-se logo em seguida para Belo Horizonte. Quando o vi de novo, foi andando lá pelo quarteirão das ruas Tupis, em Rio de Janeiro, mas aparentemente distraído e senhor ou não da vida,
nunca me reconheceu. Salve meu patrono, Nelson Washington Viana. Nelson Viana, o grande escritor de Minas Gerais.